Como é que é, Guilherme? Assim, teve a Primeira Guerra, aí foi lá, aí começou outra. Por que que começariam outra? Por, nós vamos falar disso agora, né? Mas por... Estou tentando achar Culpa uma do palavra Hitler. aqui. Por despeito do Território. Hitler, né? É isso mesmo. Na Primeira Guerra Mundial, o que mais ficou prejudicado foi a Alemanha, pelo Hitler propriamente dito, pelas decisões que o Hitler tomou, né? E aí o Hitler então, ele quis vingar a derrota da Alemanha lá. E aí, nessa vingança, ele se mostrou muito forte, ele conquistou muitas terras, mas conquistou muito mais inimigos, né? Esses inimigos se organizaram e derrotaram a Alemanha mais uma vez. A Alemanha saiu bem, bem prejudicada dessa Segunda Guerra também. Caramba, começou uma guerra, perdeu, depois lá, começou outra e perdeu de novo. Perdeu pior ainda um pouco, né? E aí a Alemanha teve um muro, sabe, que cercou a Alemanha, uma Alemanha oriental e a Alemanha ocidental. E aí uma Alemanha do lado socialista, outra Alemanha do lado capitalista. E aí que a guerra que você acabou de falar agora há pouco, a Guerra Fria. Então teve casas na Alemanha que esse muro passou dentro da casa da pessoa, né? Famílias e tudo ali não podia passar de um lado para o outro. Aí foi acabar com isso só em 1900, na década de 80. Entendeu? Lá em 80 que não, derrubou o muro, não tem mais esse negócio de essa separação. Aí foi no tempo, enquanto a Alemanha ficou separada dessa forma, né, invadida, agredida dessa forma, estava ocorrendo a chamada Guerra Fria, né, entre o socialismo e o capitalismo, ou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas contra o mundo ocidental, né, outra parte do mundo. Mas, gente, então, como a gente já está conversando aqui, eu espero que todos estejam muito bem, animadíssimos para a gente ter uma aula hoje, outra amanhã, né? Se eu não me engano, as duas são no último... Não, amanhã eu acho que é na hora 3 horas da tarde. Mas depois a gente confirma o horário, né? Para a gente fazer direitinho o nosso trabalho. Já avisando, nessa aula você não tem que fazer tarefa pós-aula. Mas amanhã você vai ter que fazer uma tarefa depois da aula, ok? Nós vamos fazer um combinado, né? Pelo menos é uma postura que eu quero tomar com vocês. Vocês vão fazer tarefa fora daqui, só uma por semana, entendeu? Então, nós temos 2 aulas. Se hoje você não ficou com tarefa para fazer depois da aula, amanhã você vai ter uma tarefa depois da aula. Dentro da aula, a gente pode ter 10 tarefas, a gente pode ter 20 tarefas dentro da aula, né? Dentro da participação, alguma perguntinha que eu faço, e você vai lá e responde, deixa registrado. Mas aí, o para casa, mesmo você já estando em casa, né? O para casa, ou para fazer depois da aula, nós vamos fazer uma por semana, conforme uma ideia. Tá claro isso? Tá entendido? Tá tudo bem? Pode ser assim? Sim. Pode, ué. Ok. Já vai passar a tarefa de casa com a gente já em casa. Daqui uns dias nós vamos ter que passar uma tarefa para vocês fazerem na escola, né? Sair de casa para fazer na escola. Mas, por enquanto, vamos fazer só em casa mesmo, né? Então, o tema de hoje, gente, é uma ideia de revisão, Segunda Guerra Mundial, mesmo sabendo que nós não tivemos esse assunto no mês de junho para trás, né? Então, vai ser meio que uma primeiro assunto, mas para o nosso programa é uma revisão. Por isso, nós vamos falar assim, meio de forma um pouco mais resumida, em linhas gerais, né? Então, nós temos aí o nosso queridíssimo, conhecidíssimo senhor, qual é o nome dele? Adolf Hitler. Adolf Hitler. Né? Aí tem o cumprimento, né? Esse cumprimento que ele está fazendo aí é o nazi, é o partido político que ele fez parte, né? Então tinha que bater no peito e levantar a mão, né? Heil Hitler, né? Essa coisa toda que tinha que se fazer ali. E aí, em linhas gerais aqui, gente, a Segunda Guerra Mundial, ela compreende o período que ocorreu, viu, César? Então, 1939 a 1945. A Guerra Fria, que você deve estar estudando em geografia ou estudou por aí, ela começou a partir de 45 e foi até a década de 80, certo? E aí, então, a Primeira Guerra foi aqui. A Segunda Guerra. A Primeira Guerra, quem me lembra a data da Primeira Guerra, os anos que compreenderam a Primeira Guerra? Quem responder vai ganhar um parabéns. 1935? Foi em 1935. Um pouco antes. 14, eu acho.
Isso. A data que iniciou, 1914, e terminou em? 1918. Justamente. 14 a 18 foi a Primeira Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, ok? Depois dessa guerra, gente, um monte de coisa importante aconteceu, mas nós vamos citar duas coisas na aula de amanhã, que é o surgimento da Organização das Nações Unidas e o surgimento de uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Foi dois elementos importantíssimos que aí o mundo continuou de forma diferente depois desses documentos, certo? Até começar essa guerra aqui, nós tínhamos que o Império do Japão, né, o Reino da Itália, eram todas essas ideias assim, sabe, de um grupo dominando outro grupo, e aí tomando conta ali. Só que depois dessa época, isso não tem mais sentido, né? Pensa, tem graça alguém falar assim, o Nassoitã falar, gente, eu quero que os meninos aí, os jovens de 18 a 30 anos, vão se alistar aqui porque eu estou planejando invadir a Diorama. Tipo, Iporá vai invadir a Diorama para ficar só um território de Iporá. Tem sentido isso? Assim, você acha que é perigoso um prefeito falar uma coisa dessa? Pode dizer que não. Não tem sentido mais hoje. É muito mais lucro ter a Diorama lá sendo a Diorama, ter Israelândia sendo a Israelândia separado, ter Morinópolis sendo separado, é muito mais lucro até para fazer o trânsito, né? Os trabalhadores de lá ganham dinheiro lá e vêm gastar aqui em Porá, por exemplo, né? Agora, se ele domina tudo, e aí? Como é que fica essa questão? Então, a globalização que nós temos hoje, o novo tempo que nós temos atualmente falando, ele é mais interessante que os estados sejam nacionalizados, sabe? Brasil independente da Argentina, que é independente do Uruguai, que é do Paraguai, independente dos Estados Unidos, para que cada um deles que tem suas riquezas, geram seus produtos, coloca à venda esses produtos, gera lucro. Com esse lucro, eles vão comprar produto de outro país, dá lucro para outro país, o outro país vai fazer negócio com o outro país e vai gerando lucro. Então, para o capitalismo, é muito interessante que cada estado seja independente. Mas nesse contexto, até quando surgiu a Segunda Guerra Mundial, nós ainda tínhamos governantes que queriam formar um império, entendeu? Então, Hitler, ele quis formar um império, ele queria resgatar um conceito chamado Terceiro Reich, é o terceiro reinado da Alemanha, que aí tinha que unificar os três povos alemãos germânicos, que é Prússia, Áustria e a própria Alemanha, né? Prússia, Áustria e Alemanha, que é um povo de mesma origem que foi separado por algum motivo político, né? Mas ele achava que tinha que juntar tudo de novo. E outras coisas mais, né? Que deu aí alguns problemas sérios para a humanidade, por isso que virou guerra, certo? Então, é um conflito armado, foi até hoje registrado o conflito de maior escala da história da humanidade até os dias de hoje. Então, foi um dos conflitos mais violentos que houve, né? E claro que está sendo dito isso aqui porque teve a explosão da bomba atômica, né? Então, eu acho que já está na hora da gente fazer lá a nossa frequência, muito rápida, né? E aí tem uma questãozinha lá. Gente, está lendo aqui a minha tela? Lê direitinho, vê aqui que você tem que fazer a tarefa, essa participação aqui na aula, mas não tem que ficar preocupado com, vou acertar, vou pesquisar na internet, vou fazer uma cola aqui. Não precisa nada disso, tá? Você responde o que vem na sua cabeça, o que você acha. Aí você vai ver o resultado. Professor. Quem vai ter nota? É aqueles que vão fazer. Na primeira aula, o Zé Gabriel está aqui? O Zé Gabriel está na sala? Professor. Pois não. Professor, não tá aparecendo o chat aqui para mim. Você está usando celular ou está usando computador? Estou usando celular, mas não está aparecendo. Beleza, eu vou falar. Pessoal, deixa eu falar. Quem está usando o celular, ele vai dar um toque no meio da tela. Peraí. É fato. Não está aparecendo mesmo, não. Não é uma questão de liberar, não. É uma questão de configuração mesmo. Gente, já que está com essa situação aí, eu sei que não vai dar para resolver. Para mim resolver isso agora, eu tenho que tirar todo mundo da sala e voltar com todo mundo, né? Nós vamos ter que fazer diferente. Eu vou jogar essa participação agora, essa frequência, né? Estou abrindo aqui para me colocar. Eu vou colocar lá no blog. Então, para você, já vou explicando, gente. Eu vou pôr no blog
Se você está com a página do blog aberta, você tem que fechar. Então, todo mundo está com a página do blog aberta, fecha, por favor, aí. Fecha a página, certo? Porque se você ficar com ela aberta, não vai aparecer o link para você, você não vai ter condição de realizar o que tem que realizar agora. Fecha o blog, fecha a página do blog, e aí depois que eu falar, pode abrir, aí vocês abrem para poder fazer lá. Então, eu estou carregando aqui para mim poder colocar o link. Pois Você Aqui, acha que o senhor pode mandou no mandar WhatsApp. o link do blog? Peraí, tá bagunçado, não estou entendendo, não. O Fala, senhor, moça. o senhor pode, por favor, mandar o link do blog pra gente, por favor? O link do blog, aonde você entrou para pegar o link dessa aula? Não foi Eu entrei no nosso. Ah, tá. Obrigada. Então, é aquele link. Aquele link é o link do blog, entendeu? E eu vou colocar justamente lá. Só quero que aguarde um pouquinho. Se você está com a página aberta, porque se você abriu lá e entrou na aula, ficou aberto, né? E se você não fechou, ficou aberto. Então, você precisa fechar para a página poder atualizar. Mas não abre ainda agora, que eu ainda estou colocando, certo? Eu vou colocar justamente aqui na primeira linha, certo? Vai ser, tá antes do tema da aula, certo? Antes do tema da aula, você vai achar o link, mas não abre ainda não, tô carregando ainda, certo? Foi. Agora vocês podem, então, abrir o mesmo link que vocês abriram para abrir o link da aula. A primeira linha lá, a primeira postagem da aula 61, Segunda Guerra Mundial, é a nossa frequência e primeira participação. Então, só repetindo, responde lá o que vem na sua cabeça, tá? Você vai agrupar lá os países que fizeram parte da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, não pergunta aqui no grupo, na aula, não pergunta para ninguém, só, eu acho que o Japão é desse grupo, aí coloca lá o Japão. Eu acho que os Estados Unidos é desse grupo, aí coloca lá. E aí o sistema vai falar para você qual que você acertou, qual que você errou. E aí a gente vai seguir aqui para que a gente possa continuar com o conteúdo, ok? Onde que é para entrar? No blog. No mesmo link que eu postei lá no grupo da sala, certo? No grupo da sala que eu postei o link dessa aula, ele vai estar na primeira linhazinha dele lá. Primeira informação que vai estar agora, que eu acabei de atualizar, certo? Acabei de atualizar a página, vai estar lá agora essa nova informação. Se alguém não estiver achando, me fala para a gente ver o que faz para melhorar a comunicação aí. Professor. É coisa rápida, né? De 1 minuto e meio no máximo você consegue fazer. Professor. Pois não? Foi que o senhor estava me chamando naquela hora? Meu computador tinha bugado. Você é o Zé Gabriel? É, sou eu. Então, Zé Gabriel, naquela primeira aula você se preocupou perguntando se perderia nota se respondesse errado lá, né? Aí eu pensei naquela fala sua e aí eu decidi o seguinte. Se o menino está aqui na sala, entra lá no momento que eu pedi, fez direitinho, fez certo ou fez errado, vai ganhar a nota normalzinho. É importante que você esforce em fazer certinho para saber até onde você está sabendo ou até onde você precisa estudar mais, né? Aí agora, aquela tarefa que ficou para casa, vocês já estão em casa, né? Aquela tarefa que ficou para depois da aula, que você vai fazer amanhã, a partir de amanhã, aí essa não. Essa, se você fez errado, aí você vai perder nota, ou não vai ser avaliado em 100% da nota. O senhor passou alguma coisa agora que eu... Agora nós estamos com a frequência. Você volta lá na página do blog, onde você pegou o link para entrar nessa aula. Na primeira linha da postagem tem lá o link da frequência e primeira participação. Aí eu quero que você entre lá agora e faça. Se a sua parte está aberta, professor. você tem que recarregar, tá? Você tem que fechar e abrir de novo.
Professor, Ah, eu fiz isso lá e vi a minha pontuação. Eu errei só 2. parabéns. Então você está sabendo de Segunda Guerra, ou pelo menos dos países da Segunda Eu Guerra. errei. Ou então você chutou e deu muito certo, né? Não chutei, não. Ótimo, então tá Eu ótimo. acertei. Ô, professor, a Deu atividade certo. que o senhor falou é a atividade 60? 61. 61? É. Mas é lá a primeira linha. É só tá o link lá, só dessa chamada, porque aí logo eu vou tirar ele de lá. Calma aí, professor, que eu tava caçando meu e-mail. Agora que eu achei, eu vou começar agora. Tá certo. Esse negócio é decorado, não? Ah, não consigo decorar esses trem, não. Eu já mudei de e-mail umas 4 vezes. O meu é decorado. Eu devo ter uns 10 e meio, mais ou menos. Professor, Pois não? uma pergunta. Potência do eixo, no caso, é tipo quem tá sozinho e Não. potência aliada. Potência do eixo é um grupo e os aliados é outro grupo. Entendi. E aí esses Obrigado. países aí entraram nesses grupos, né? Alguns não Eu acertei. Eu não sei porquê, mas eu fui Professor, eu não achei nada. Por favor, a pessoa que disse aí que não achou nada, quem que é? Sofia. Sofia? Você tem que voltar lá no link onde eu postei lá o link da aula de hoje, entendeu? Aí você abre a página, aí a primeira linha é isso lá. Você tá vendo aqui eu vou projetar aqui para você a página da internet. Você tá vendo a minha tela? Não. Agora, vai agora. Tá indo, beleza aí? Agora, o que você faz? Vai lá na barra de endereço aqui do aí você digita História, sem acento, 9, Caio Maluf, ponto, blogspot, com P mudo, .com. Você consegue ler aí o que eu acabei de escrever? Sim. Digita direitinho isso aí. Professor. Aí, Tá, só um peraí. minuto, deixa eu terminar com a Sofia aqui, gente. Digita direitinho isso que eu acabei de falar. História 9, Caio Maluf, blogspot.com. Aí você dá um Enter. Dando Enter, vai estar carregando as aulas. Olha aí. Aula 61, é a primeira. Você clica nela, ó, tá até aqui o link, não precisa nem de entrar na aula. Você já pode entrar no link direto aqui, ó, tá vendo? Abrindo o blog, tá aqui o link direto. Ou você abre a aula 61. É a primeira aqui, olha. Aula 61, aqui o link da frequência para a gente fazer agora. Quem está me chamando, por favor? Eu. Professor, quem? os Estados Unidos, ele não faz... Os Estados Unidos, ele não fazia parte da potência do eixo, não? Mas você não pode falar agora, não. Não fala agora, não. Ah, Tá, não, depois... A hora que puder, então, só falo. Agora, então, eu já vou... A próxima slide aqui, nós já vamos falar sobre isso, tá? Pronto, professor, fiz lá. Eu tô vendo aqui quantas pessoas já fizeram. Deixa eu dar uma olhada. Eu já enviei. Ok. Professor, eu Pois troquei os nomes e errei todas. Credo. Não é bom que você já sabe, né? É tudo o contrário do que você imaginava. Trocou Eu o fui nome pra do uma eixo lógica do doida aliado. na minha cabeça, professor. Entendi. Trocou o nome do eixo do aliado. Mas Eu também. no dia da prova, você vai lembrar direitinho. Só falar assim, se eu tô pensando nesse, eu vou marcar esse. Aí dá certo. Eu acertei todas. 65 pontos. Com cola ou sem cola? Sem cola. Ótimo. Deixa eu ver aqui quantas respostas nós já temos. Nós temos 36 respostas até aqui. Ainda falta bastante gente para responder. Olha, deixa eu ver quem acertou todas aqui mais, né? Aqui nós tivemos... Fica ruim. Júlia Dutra, 2018. Matheus Teodoro, acertou todas. Ana Clara Iporá, 50.
Pigoliguinho. Que e-mail é esse, gente? Pigoliguinho. Tá certo. A Melissa acertou todas. Mas aqui, ó, a Raira com 90, né? Quase todas. A Mariana. Enfim. Certo. Tá bom. Nós tivemos aí... o pessoal acertou muito mais a potência do eixo do que dos aliados. Professor, acho que eu acertei 90, porque eu errei só uma, parece? Errei só uma. É 15 cada um, então é isso mesmo. Acho que foi. Beleza, pessoal. Agora vamos ver aqui. Aí vai terminando aí, vamos voltando para cá para a gente continuar aqui a discussão, porque nós temos muita coisa, né? Agora eu estou preocupado aqui. Eu achei que nós íamos gastar só 1 minuto nessa frequência, gastou um pouco mais. E são muitos detalhes dessa guerra, muita situação. A gente não tem pressa, só lembrando disso, tá? Se caso não der hoje, a gente continua amanhã. Mas seria importante que a gente avançasse aqui hoje, mas avançasse com vocês entendendo o que eu estou falando. Se vocês não estão entendendo, professor, para um pouquinho, não entendi, está muito rápido, o professor explica melhor tal coisa, por favor, me ajuda a ajudar vocês nesse sentido, ok? Se tiver complicado, a gente para na hora, volta onde for preciso, repete se for preciso, certo? Fala o nome e fala o que está querendo, por favor. O Guilherme, eu queria... sabe aqueles mapas mental que o senhor fazia lá na sala? Sim. Teria como o senhor mandar um para mim sobre a guerra, a segunda? Pode ser, mas na internet, se você coloca a Segunda Guerra Mundial, pesquisa por imagem, você vai achar trocentos lá, sabe? Acha um monte. Você pode fazer essa pesquisa no Google mesmo, você consegue lá, entendeu? Aqui, esse slide que eu preparei para hoje, que você pode, inclusive, baixar no blog lá, tem várias imagens também, que ajudam um pouco. Aqui está o nosso gabarito, senhores. O eixo, né? O eixo foram os que geraram a guerra. Esse pessoal, o do eixo, foram os que começaram a guerra a partir primeiro aqui da Alemanha, a Alemanha nazista, ou seja, a Alemanha do Hitler, e que se juntou com um outro fascista, que é o Mussolini, que nós vimos na aula passada, não sei se vocês estão se lembrando, na aula passada não, na última aula de junho, nós estudamos sobre o fascismo, sobre o nazismo, e aí nós vimos, então, que começou o fascismo lá na Itália, esparramou para a Alemanha, para Portugal e para a Espanha, as ideias fascistas. E lá na Alemanha criou, então, um partido nazista para isso. E lá do outro lado, nós temos o Japão também querendo se tornar império. Aí eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui, ó, Reino da Itália, Império do Japão. Então, são, assim, nomes que já estão falando, olha, se você não cuidar do seu quintal, eu vou invadir e vou tomar tudo para mim. É mais ou menos assim que é a ideia, entendeu? E aí o Japão de olho na região da China. A Itália de olho em regiões ali na África, né? E em outros locais. A Alemanha de olho na própria Europa, no modo geral. E aí, as potências aliadas, elas não se organizaram para entrar numa guerra contra a Alemanha. Elas se organizaram para se proteger contra a Alemanha, que estava invadindo todo mundo. Aí, a Holanda, a Alemanha, a Itália e o Japão estavam invadindo. Então, essas potências se aliaram para se proteger do avanço aqui da Alemanha, certo? Então, nós temos os aliados, o Reino Unido. Qual é o nome do Reino Unido hoje, pessoal? Quem sabe? Inglaterra. Inglaterra, justamente. Que aí é Reino Unido por quê? Porque não é só a Inglaterra. Tem lá a Escócia, tem países... a Escócia, tem a Islândia... Países de Gales. País de Gales, Escócia e a Irlanda do Norte. Tudo faz parte desse Reino Unido aí, né? Os Estados Unidos, né? E a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Qual que é o nome da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas hoje? A Rússia é um dos países da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Então, aí já acabou a União, e tinha lá, por exemplo, a Polônia, fazia parte, Tchecoslováquia, aí agora elas estão separadas, e aí nós temos a Rússia sozinha lá.
E a China também para se defender do Japão, a União Soviética para se defender da Alemanha, né? Os Estados Unidos para se defender do Japão, o Reino Unido para se defender da Alemanha. Então, se organizaram aí nessas potências. Nunca mais esqueçam isso, tá? E aí, quando for... Professor? Pois não. Eu lembro de uma coisa que eu ouvi, não sei onde, mas eu nunca descobri se estava certo. Parece que os Estados Unidos vendem arma para os dois lados. Tem essas histórias. E não só naquela guerra, não. Em outros tempos depois. Né? E tem situações aí de tráfico e outras coisas mais. E, principalmente, isso ocorreu, Guilherme, mas não durante essa guerra, não, mas na Guerra Fria, tá? Foi mais no período da chamada Guerra Fria. Isso ocorreu mais, a máfia de armas aí. Tem um filme que, se vocês tiverem chance de ver, eu acho que tem até no YouTube, na Netflix, eu não sei se tem, não. Mas é O Senhor das Armas. O Senhor das Armas. Se você achar esse vídeo, assista esse filme. É muito interessante. É com Nicolas Cage. Seguindo, pode ser? Tem assunto demais aqui hoje, né? E aí vamos ver até onde a gente vai. Mas o contexto, pessoal, um dos contextos foi a grande crise da Bolsa de 1929, fez com que a economia global entrasse em colapso, né? Uma crise que aconteceu nos Estados Unidos, mas o mundo inteiro sofreu as consequências. O Brasil não ficou diferente dessa situação. E lá na Europa, né, que tinha acabado a guerra em 1918, então tinha passado aí 12 anos, ainda em processo de reconstrução, tinha tido muitos bombardeios, muita gente tinha morrido. E que gente morre na guerra? Os homens, aqueles que, teoricamente, são os que mais trabalham para produzir as riquezas de um país, então morreram na guerra. Então, ou seja, esses 12 anos que se passaram até começar a guerra de novo, até o 1930 aqui, 1929, então os países passaram por uma situação de muita de pobreza mesmo, de penúria, de fome, de miséria e tudo mais nesse sentido, de negativo, entendeu? Lá naquela guerra, da Primeira Guerra Mundial, chegou olha lá, aconteceu que 70 milhões de pessoas, soldados e civis, morreram, certo? Isso aqui agora já é sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Informações gerais da Segunda Guerra Mundial. Quando ela acabou, teve um saldo aí negativo de 70 milhões de pessoas que morreram, né? Mesmo soldados e também civis, porque eles bombardeavam a cidade. Aí quem estava lá que se explodia junto, né? E aí o que aconteceu? Os governos fascistas, né, ante a crise, a situação toda aí, pensaram que tinha que investir em industrialização, né? Industrializar os países. Aqui o Brasil também teve essa onda, né? E foi rápida. A gente viu nas nossas primeiras aulas desse semestre. Mas também começaram a investir em equipamentos bélicos. Quem de vocês me explica que palavra que é essa, bélico? Alguém sabe? São armas, essas coisas. Justamente. Armamento. Armas de fogo, professor. Aquilo que, justamente, coisas que estão apropriadas para belos, com 2 L's. Belos em latim significa guerra. Equipamentos para guerra. E aí você tem minas, granadas e tudo mais coisas para isso ocorrer. E aí não só armas, né? Veja bem, aviões de guerra, navios de guerra, tanques de guerra, né? Tudo de guerra para que, de fato, ficassem fortes, né? Para se enriquecer outra vez, buscar condições. E, então, nesse período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, o Hitler foi, então, atrás do amiguinho dele, Mussolini. O Hitler é o governante da Alemanha e o Mussolini, governante da Itália. E foram, então, falar, olha, nós, na Primeira Guerra, nós nos demos mal, nós temos que buscar uma revanche, uma condição melhor aí, e eles começaram a fazer os primeiros acordos, né? Os primeiros acordos aí de busca de novas condições. Agora, essa parte aqui, eu vou começar com vocês falando só por meio das imagens em linhas gerais, ok? Então, olha lá, Hitler queria mais terras.
né? O Mussolini queria garantir a ideia do fascismo, queria mais terras, queria mais poder, bem como o Japão queria mais terras, queria mais poder, né? Tudo ali em volta de onde eles estavam. E aí você tem a caricatura dos três, né? O do meio é o Mussolini, o da direita governa do Japão, que me escapa o nome agora, e o Hitler à esquerda. E formou, então, o primeiro grupo aí, né, nas capitais. Capital Berlim, capital da Alemanha, Roma, capital da Itália, e Tóquio, capital do Japão. Certo? Então está estabelecido um lado da guerra aqui agora. O outro, como eu falei para vocês, o outro lado não foi estabelecido logo. O outro lado não estava organizando guerra. Quem estava organizando era esses aqui. Né? O outro lado foi mais no sentido de defesa daquilo que está. Certo? Então, uma das soluções do governo fascista... já foram aqui. Então. A Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, gente, então nós fazemos assim, um contexto, tá? Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, teve o Tratado de Versalhes. E aí deu uma lei, 3 ordens para a Alemanha. Para a Alemanha. Por favor, alguém lê para a gente aí. O que foi essas três proibições ou três regras para a Alemanha depois da guerra? A Alemanha perdeu a guerra. Por favor. Pode ler? É o primeiro aí. Desmilitarização. Lê o primeiro que eu leio os outros dois, pode ler. Deixa eu ler o terceiro. Beleza, então. Vai lá, um cada um. Beleza. Desmilitarização, abolição do serviço militar, obrigatório e proibição de possuir armamento. Tá vendo a primeira regra? Vai, continua, vai. Pagamento de pesadas indenizações da guerra. Perda de colônias. Justamente. Então, fruto aí de um processo de neocolonialismo, a Alemanha tinha terras lá na África, certo? Tinha terras na África. A Alemanha, como perdeu a guerra, ela teve que pagar indenizações, multas para os países que ganharam a guerra. E a Alemanha foi proibida de possuir armamento, entendeu? E tem uma outra proibição que não está escrita aqui. A Alemanha era proibida de se unificar com outro país, ou seja, ela não podia ter mais colônia de jeito nenhum. Perdeu a colônia e perdeu o direito de ter colônia daí para frente. Só que o Hitler não cumpriu, entendeu? O Hitler, olha o que ele foi fazendo. Aí está aqui uma escadinha, né? Mostrando o que ele começou a fazer, certo? E aí esses brinquedinhos da mão dele não eram brinquedinhos, tá? Eram coisas sérias. Ele começou a investir em armamento, certo? Ele, primeiro, o que ele fez? Formou o partido nazi, que incentivava no partido racismo, entre outras coisas. Racismo, principalmente, contra os judeus e contra os negros na Alemanha. Nós temos resquícios negativos disso até hoje, certo? Nessa campanha que o Hitler fez, ele foi eleito chanceler alemão. Chanceler significa o chefe, certo? O cabeça. O presidente, correspondente ao presidente da República nosso aqui, na Alemanha. Pois não? Fala, por favor, aí, eu não escutei. Ele seria meio general? Sim. Tipo uma patente antes de Führer? O Führer, na verdade, foi ele que inventou, tá? Foi ele que inventou isso aí, para que ele se colocar num poder mais alto. Mas, gente, quem que é o chefe das Forças Armadas do Brasil? Quem que é o maioral das Forças Armadas do Brasil? O comandante das Forças Armadas do Brasil? Do Exército, da Aeronáutica, da Marinha? Vocês sabem? Não posso fazer presidente. Não. É o presidente da República, tá? Alguém, não sei se falou aí, mas é isso. O presidente da República é o chefe das Forças Armadas. Então, ele é o poderoso no que diz respeito ao governo mesmo, e no sentido de uma possibilidade de guerra, etc., os comandos saem do presidente. E aí, da mesma forma, você está vendo o Hitler com roupa militar, é porque ele, de fato, era um militar, e quando chega ali no topo do governo, ele é ainda um chefe militar. Isso é desde o tempo dos romanos.
do tempo dos romanos, dos gregos já tem essa ideia de que é um general que é o superior, que é o rei, que é o governador e assim por diante, entendeu? O Mussolini também era um... Olha lá, o Mussolini também... Todos eles, tá vendo? Todos eles estão com roupa de Forças Armadas. Estão fardados aqui. Ok? Mas, Vai. então não tem ninguém acima deles. Não tinha Vai, não nenhuma vai. patente acima deles. Não tem como. É que ele é o chefe, né? Ele é o comandante maior. Agora, é claro, as questões internas ali é realmente um militar que manda, né? É um comandante ali. Mas nas decisões mais importantes, naquelas mais altas, né? Naquelas mais graves, tudo é o presidente que decide. Suponha que tem alguém ameaçando explodir uma bomba aqui no Brasil. Pensa que... Pessoal, tem alguém com o áudio ligado aí, tá dando interrupção, tá? Suponha que a Itália está com um míssil apontado aqui para o Brasil. Aí, para o Brasil se proteger desse míssil ou contra-atacar a Itália, por exemplo, quem vai dar a decisão final é o presidente. Entendeu? Legalmente, ele tem esse poder nesse sentido. E lá o Hitler fez isso. Ele se tornou chanceler porque o povo aceitou, o povo quis que ele fosse chanceler. Depois ele criou esse novo item aí, que colocou ele numa condição mais alta ainda. Não só chefe do povo, não só chefe comandante do povo militar, mas também chefe, na forma quase, gente, eu vou usar um termo aqui, mas é quase que da cultura, quase que uma coisa divina, sabe? Quase que uma coisa que está acima dessas relações que as pessoas podem ter ali. Ele criou... Quase um deus? Mais ou menos assim, né? Porque o que ele fala, ninguém vai questionar, e nem pode questionar. Mais ou menos por aí, entendeu? Por isso que ele criou esse novo título lá acima. E até o símbolo, viu? Até o símbolo da suástica aqui, ó, que ele usa, é um símbolo que ele resgatou de uma religião budista antiga, entendeu? Então, a suástica, o símbolo dele aqui, é um símbolo que já era utilizado no meio religioso, entendeu? Como tem o sinal da cruz, o católico, né? Como tem a Bíblia do Evangelho do modo geral, tem a suástica, que é um símbolo de uma religião budista chamada suástica mesmo, né? Ele usou a polícia secreta, certo? Olha um pouco como o Getúlio Vargas fez aqui. Usou a polícia secreta para saber quem era contra ele e já resolveu o problema de uma vez, entendeu? E aqueles que ainda não conheciam o Hitler direitinho, ele usou o departamento de propaganda para encher a bola dele e que todo mundo gostasse dele. Ele fez vários discursos assim, inflamando o povo, né? Fazendo com que o povo seja mobilizado e fazer aquilo que ele queria. Ele passou mel na boca do povo. De que forma? Criando empregos. E, com isso tudo, ele chegou no topo aí, ó, fortaleceu-se militarmente, né? Porque ele é o chefe das Forças Armadas, mas ele precisa ter apoio das Forças Armadas, né? Se ele quer, de fato, governar, ele precisa ter apoio. E aí ele organiza esse apoio fazendo essas situações aí. Ok, pessoal? Eu fui lendo cada um item desse aqui e explicando. Eu posso colocar na tarefa de amanhã, por exemplo, para você explicar cada um desses, não posso? Então, eu queria que vocês, assim, fossem, depois lessem o material de novo, né? E fossem preparando para isso, porque num dia de uma prova, por exemplo, eu vou falar, né? Fale aí, cite alguns elementos que o Hitler lançou mão para chegar no poder na Alemanha. Aí você pode falar de qualquer item desse aqui ou de todos eles e explicar. Isso está claro, pessoal? Eu espero que esteja claro. Se não tiver, você vai falar para mim. Certo. Lá na Itália, o Mussolini não fez tão diferente assim, entendeu? O Mussolini foi governante na Itália 10 anos antes do Hitler, tá? Em 1922, o Mussolini já era governante lá na Itália. Em 1933, que o Hitler foi governante na Alemanha. Aí ele fez o partido fascista, lá no Hitler, fez o partido... Qual que é o nome do partido lá na Alemanha? Nazista. Aqui na Itália, fascista. Mas tem as mesmas ideias, as mesmas regras. A diferença é que lá na Alemanha o Hitler perseguiu os judeus. Na Itália, o Mussolini não fez isso. Pelo menos no início, não. Depois acabou fazendo. Mas não fez, não. O Hitler se tornou ditador da Itália. Esse termo ditador também é um termo romano,
né, antiquíssimo, no sentido de que alguém podia assumir como ditador no período de 1 ano, quando tivesse uma catástrofe, que tivesse alguma situação muito grave que não estava sendo resolvida, podia ser, então, nomeado um ditador. Aí ele se nomeou por conta própria, né? Ele usou a polícia... Oi? Pois não? Por que que teve essa execução assim dos judeus? Por que que ele não usou, por exemplo, se ele tivesse usado a favor dele, não teria... Não, ele tinha uma ideia. O Hitler tinha uma ideia de uma eugenia. É um termo da biologia que significa uma raça pura. E quem que é essa raça pura? Para o alemão, seria aquele loiro, né? Forte, alto, olhos azuis. Seria isso. O negro não tem nada disso. O judeu não tem nada disso. Essa é a parte da biologia. Certo? A parte biológica do problema do Hitler com os judeus e com os outros. Então não tinha acordo. O Hitler não tinha acordo nenhum com eles. Eu queria que eles desaparecessem dali, porque eles estavam contaminando o sangue do povo alemão. O segundo motivo, só fechando aqui, o segundo motivo já é o motivo econômico e financeiro, pois os judeus tinham negócios e tinham riquezas ali, talvez mais que os alemães, e uma forma de diminuir essa humilhação que muito judeu causava no alemão seria exterminar mesmo, mandar embora ou exterminar. Pois não? Quem estava chamando? Tem uma história que fala que, assim, além dos judeus não ser puros, o Hitler culpava os judeus pela Alemanha ter perdido a Primeira Guerra. Sim. Esse ponto, porque não eram patriotas, porque não defendiam, essa coisa toda, é isso mesmo, né? E aí o Mussolini usou da polícia também para perseguir e capturar quem fosse contra ele, usou da política e da propaganda, né? No sentido assim de falar para o povo, olha gente, eu sou o melhor para vocês, sem eu aqui vocês estariam perdidos, né? Criou empregos e já foi então preparando para uma possível guerra. Certo? E aí nós temos, então, essas ditaduras aí, né? E o que essas ditaduras fazem? A polícia, olha aqui embaixo, a polícia elimina toda a oposição. Se você vai contra o governo, nós damos jeito em você, te mata. Começa a controlar as aulas dos professores nas escolas e organiza para que os professores ensinem aquilo que eles precisam ensinar, para que os meninos todos amem o presidente, amem o chanceler. Em toda a sala de aula tinha lá uma fotinha do Hitler para ele nunca ser esquecido pelas crianças, pelos jovens. Se tem um jornal, um rádio que fala alguma coisa contra o chanceler, vai lá e quebra o rádio, fecha tudo. E não deixa ter uma discussão política, passa a ter apenas um partido único, o único partido no país. Certo? Esse é o poder que fecha aqui. Gente, nós já estamos agora, 6h15, é a hora de nós pararmos, né? Nós ficamos aqui só apenas no início, antes da guerra. Então, na aula que vem, amanhã, a gente vai, então, passar para a parte da guerra. Então, nós vamos simplesmente, não vai ter uma nova aula amanhã, vai ser a continuação dessa aula aqui, ok? Então, amanhã não tem aula 62, amanhã tem aula 61. Eu vou retificar o link para que simplesmente a gente continue esse mesmo assunto aqui, com o mesmo material, certo? Só que aí amanhã já vai ter a tarefa sobre esse assunto. Tudo bem, pessoal? Sim. Então, se vocês não têm nada a comentar agora, mas se vocês quiserem e puderem, dá uma lida nesse slide inteiro que já está lá no blog, lê direitinho, que amanhã você me enche de pergunta, me traz um monte de dúvidas para que a gente possa, então, fazer um debate legal com a sua participação, e aí a gente encerra esse assunto da Segunda Guerra amanhã. Ok? O slide tá Ok. até o final ou só até a parte que nós vimos aqui? Não, aí nós vamos continuar esses slides, né, amanhã, a partir de onde nós paramos. Se você puder ler tudinho lá, para ficar um pouco mais preparado, e amanhã a gente só finaliza os slides e lança a tarefa. Pessoal, boa tarde para todos, até amanhã, né? Fica com Deus, descansem bem, e para amanhã estejam todos animados. Obrigado, eu fiquei muito à vontade em dar essa aula hoje. Obrigado pela participação de todos, né? E a gente vai fazendo cada vez para ficar um pouco mais agradável para todo mundo. Tudo de bom para vocês. Tchau. Também. Tchau.
Ah, Tchau, Falou, professor. falou, Gostei falou. dessa aula. que bom. Boa noite. Boa noite.